Já assistiu o filme? Só por curiosidade. Não assisti. Muito bom. Vou assistir. É muito bom mesmo o filme do Vidas Secas. Vidas Secas, aquele do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu demorei uma vida para ler aquele livro e para poder entender, porque eu tive que amadurecer para ler esse livro. Quando eu comecei, eu estava numa fase, e quando eu cheguei mas me aprofundar nele, eu já estava em outra fase de vida. Então, 100 Anos de Solidão. Os livros da literatura brasileira, Clarice Lispector. Qual você gosta da Clarice Lispector? Você tem Água Viva, que não é um livro queridinho meu. Tem alguns traumas com Água Viva. Qual da Clarice Lispector você gostou aqui? Ela tem um muito famoso, A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela. Os mais modernos, estou lendo, na verdade, aquele do... Ai, gente, está me dando branco. Itamar Vieira Franco. Assim, tem muita coisa, poderia citar 100, agora eu não estou conseguindo citar 5, mas tem. Eu lembrando daqui a pouco, eu falo, pera lá, lembrei, aí eu te falo, pode ser? Pode ser. Isa, se você pudesse hoje dar uma dica para quem está em casa e pensa em começar a escrever, qual é a dica que você dá? Comece. Eu pensei que ele ia falar justamente o contrário, não escreva. Não, comece. Sem julgamentos. Coloque no papel. Você precisa pôr no papel, pôr aquilo que você pensa no papel. Não se preocupe com as técnicas, não se preocupe com... Para isso você vai fazer curso. Agora, não é todo mundo que vai escrever. Não é todo mundo que quer ser médico, não é todo mundo que vai ser médico, não é todo mundo que vai escrever. Eu acho que você vai perceber se você tem essa veia ou não. Mas é escrever, não tem segredo. Quando eu comecei a escrever, era uma tortura. Nada dizia nada com nada, e aí eu escrevia alguns capítulos, aí eu percebia que a personagem estava fugindo da essência dela, porque se a personagem... Tem uma frase que diz assim, se a personagem tem tuberculose, ela tem que tossir em todos os capítulos. Sim. Você não pode fugir disso. Sim. E é uma doença, dependendo da época que você escreve, é uma doença incurável. Sim. Então, você vai levar essa personagem com essa doença. Então, não é algo assim... Tem exercícios? Tem. Tem cursos? Tem, que ensina escrita criativa. Inclusive, eu fui convidada para a pessoa com quem eu fui fazer um curso a trabalhar com ela para ensinar escrita criativa. Eu trabalhei um período, ia todo sábado de manhã para São Paulo. Tem, mas como ser médico, como ser advogado, você tem que ter a veia para aquilo. Isso não faz sentido. Luísa, deixa eu perguntar então, assim, ó. Eu no caso, tem um incidente que aconteceu comigo, né? Um incidente misturado também com um sonho. É uma longa história, se for contar, eu vou tomar muito tempo. Mas enfim. E eu falei, poxa, essa ideia, eu acho que daria um excelente livro. Daria um livro, assim, incrível. Só que, assim, a questão da jornada do personagem é uma coisa que não sei como alinhar isso, sabe? Colocar uma história, tipo, começo, meio e fim, um desfecho para isso. Então é até difícil imaginar como que seria. Qual que é a sua orientação, assim? Eu pego essa história base, coloco no papel e tento desenrolar ela? Não sei, tem alguma dica para me dar? Olha, eu, modéstia à parte, se eu posso usar essa expressão, eu tenho isso quase que natural, entendeu? Mas existem técnicas. Uhum. Existem técnicas nesse curso que eu fui lá em São Paulo, que eu dei até umas aulas. Existem técnicas para você trabalhar essa questão. Você cria diagramas, você cria estrutura para o livro, você cria ele do começo ao fim, e você tem que trabalhar dentro daquilo, tá? Então, se você não tem esse nato... Eu penso na história, eu não parei nem um minuto, pensei na Leonor, né? Opa, vou escrever a Leonor, daqui a pouco estava lá com... Ela certinha na jornada do herói, assim. Não sei quantos capítulos, porque ela tem que sair de um lugar comum
bem lembrado, Jornada do Herói. A personagem tem que sair de um lugar comum da vida cotidiana dela e ser colocada à prova, porque senão não chama a atenção. Aí ela sai daquele lugar comum e começa a ter desafios, ter situações na vida dela que... E para mim isso é muito natural. Eu escrevo essa personagem, nasceu assim, quase que de uma brincadeira. Eu comecei, né, eu falei para o Davi, eu vou falar sobre ela, de repente comecei. E agora eu já tenho até, agora sim, eu tenho uma ideia até de como poderia ser um fim para ela. Mas isso é só uma... Eu consigo fazer esse roteiro inteiro na minha cabeça. Consigo isso. Legal. Mas existem cursos para isso e que te preparam, que realmente você consegue montar a estrutura, você faz... Interessante, você vai gostar disso, você que tem vontade de escrever um livro com essa sua ideia. Você entrevista a personagem, você cria a personagem, você entrevista. Quando eu fui fazer o curso, depois que eu escrevi o primeiro, você entrevista, você cria o perfil dela, você cria a infância dela, tudo que vai influenciar naquilo que você quer colocar, você vai criando, porque aí quando você vai, ela é um ente, é um ser que existe e você vai colocando as histórias ali. Agora, eu não sei por quê, por sorte talvez, eu falo, vou escrever e eu escrevo. E já, A personagem já é um ente criado, a assim, já na Leonor, cabeça. esse último aí, é Leonor, É não? Leonor, A isso. Leonor, ela já tem as ideias dela, ela já sabe o que vai fazer, vai acontecer isso, e eu até já tenho uma ideia de como vai terminar. Porque é assim que funciona. Muitas vezes, o escritor, a gente pensa, o livro caiu do céu, né? Caiu no meu Não, colo. o escritor escreve, ele monta aquele livro com esse processo que eu estou te falando, que eu não estou achando as palavras certas agora, do começo ao fim. É um esquema e depois ele vai adaptando, vai enquadrando a história dentro daquilo. E uma pessoa, para começar, ela tem que conhecer essa estrutura. Se ela não tem essa facilidade que eu tenho, eu pego, sento, falo, vou escrever, daqui a pouco a personagem tá tendo relações com outras pessoas e está desenvolvendo a história dela. Mas eu tive que fazer o contrário. Acreditem, eu tive que fazer o contrário. No curso, eu tive que aprender a fazer o contrário para entender, como eu dava aula lá nesse curso, um período só que a pessoa precisou, para entender como uma pessoa que não tem essa facilidade tem que pensar. Ela tem que pensar em cima de estrutura, de diagramas, de algo pré-estabelecido para ela ir criando, porque senão ela se perde. Você imagina, você começa com uma personagem Com hoje. uma personalidade hoje, aí no final do livro é outra pessoa. Sim, aí você tem que manter isso, e aí você é um esquema gigantesco para você trabalhar isso. Então, só que eu não sei se eu acredito que isso seja algo positivo em mim. Eu crio e vou, e só vou até o fim e vou trabalhando. E às vezes eu volto para ler só no final. Demora, alguns demoram, porque eu tenho uma outra vida, né? Tenho uma vida real, vamos dizer, que toma muito tempo. Enfim, é isso. Mas é possível, se a pessoa descobrir que ela tem uma veia para escrever, que ela tem um dom, ela consegue. Isa, a gente percebeu que você tem uma rotina um pouco conturbada, né, com o serviço e a escrita acaba entrando mesmo como um hobby, né? Como você mesmo falou, não é a sua atividade principal. A gente vê hoje no Brasil que a maioria dos autores que escrevem por hobby. Como você vê isso? É importante? Tá 100% focado na escrita, ter isso como vida profissional ou não? Tudo bem levar isso como um hobby? Tudo bem levar isso como um hobby, como qualquer outro hobby. Aliás, é algo que eu não consigo deixar de fazer. Eu estou o tempo todo fazendo isso, porque é o meu hobby. Realmente é o meu hobby. Sim. Eu não tenho outros. Eu sou uma pessoa que foca somente nesse aspecto.